Olá a todos, hoje vamos mergulhar num conflito que, na verdade, durou bem mais de 100 anos e que mudou completamente as regras do jogo na Europa. É uma história incrível sobre poder, tecnologia e um inimigo invisível que ninguém estava à espera. E tudo começa com uma pergunta que quase parece fantasia. Como é que um grupo de agricultores, armados com simples arcos de madeira, conseguiu vencer os autênticos tanques de guerra da Idade Média, os cavaleiros couraçados? Parece impossível, não é? Bem, vamos ver como aconteceu. Uma guerra desta magnitude, claro, não começa do nada. Houve três grandes faíscas que, juntas, incendiaram o continente. E a primeira de todas, uma enorme confusão sobre quem era o verdadeiro dono de umas terras riquíssimas em França, que, por incrível que pareça, pertenciam ao rei de Inglaterra. Isto criava uma situação bastante constrangedora. Imaginem a cena. O rei da Inglaterra era o manda-chuva na sua ilha, mas assim que punha os pés em França para visitar as suas próprias terras, tecnicamente tinha de prestar vassalagem ao rei francês. Era uma fonte de tensão constante à espera de explodir. E o que é isto de ser um vassalo? Bem, de forma simples, significa que alguém recebe terras de um senhor mais poderoso e, em troca, promete ser leal e lutar por ele. Agora, pensem num rei a ter de fazer este juramento a outro rei. Pois é, o palco para o conflito estava montado. A segunda faísca foi uma crise de sucessão. O rei de França morreu sem deixar um filho e, de repente, o trono ficou vago. Havia dois candidatos principais. De um lado, Eduardo III, o rei de Inglaterra, que era sobrinho do rei falecido, mas a sua ligação vinha pela mãe. Do outro, Filipe VI, um primo. Os nobres franceses tiveram de tomar uma decisão que iria mudar a história para sempre. Para justificar a sua decisão, os franceses foram buscar uma lei antiga, a chamada Lei Sálica. A regra era clara: a coroa não podia ser herdada através de uma linha feminina. Foi, no fundo, a desculpa legal perfeita para garantir que o rei de França seria sempre, bem, francês. E a terceira e última faísca não teve a ver com sangue real, mas sim com dinheiro. E muito. Mais especificamente com lã. O centro desta disputa económica era a Flandres, a grande potência industrial da altura, que hoje em dia corresponde mais ou menos à Bélgica. A situação era um verdadeiro nó cego. A Flandres pertencia politicamente à França, mas a sua economia dependia totalmente da lã de altíssima qualidade que vinha de Inglaterra. Então, quando os ingleses decidiram, literalmente, fechar a torneira e parar de vender lã, a economia da Flandres entrou em colapso. As cidades flamengas foram forçadas a escolher um lado para sobreviver e escolheram a Inglaterra. Com a tensão no máximo, a disputa saiu dos palácios e dos mercados e foi para o campo de batalha. E foi aí que uma autêntica revolução na arte da guerra estava prestes a acontecer. Ora, de um lado tínhamos o cavaleiro francês. Pensem nele como um tanque de guerra medieval, coberto de metal da cabeça aos pés, o auge da guerra tradicional. Do outro lado, o arqueiro inglês. Muitas vezes um simples camponês, mas um especialista numa arma que ia mudar as regras do jogo. E essa arma era o arco longo inglês. Com quase 1,80 m de altura, um bom arqueiro conseguia disparar umas 12 flechas por minuto a uma distância de mais de 2 campos de futebol. Mas o mais impressionante era a potência. As flechas conseguiam perfurar armaduras. De um momento para o outro, um agricultor podia abater um nobre cavaleiro à distância. Este novo estilo de guerra foi testado de forma brutal e decisiva na Batalha de Crécia em 1346. E foi um momento que deixou a Europa inteira em choque. A tática inglesa foi absolutamente genial. Eles escolheram uma boa posição no topo de uma colina e simplesmente esperaram. Os cavaleiros franceses, demasiado confiantes, carregaram colina acima de forma desorganizada por um terreno cheio de lama. Antes de chegarem sequer perto, o céu escureceu com uma chuva de milhares de flechas. A elite da cavalaria francesa foi aniquilada sem sequer ter a chance de lutar. O resultado foi muito mais do que uma derrota militar. Foi um abalo psicológico. A ideia de que o nobre cavaleiro a cavalo era invencível no campo de batalha, essa ideia morreu ali mesmo, em Crécia. E a vitória teve consequências estratégicas gigantescas. Logo a seguir, os ingleses capturaram o porto de Calais. Isto deu-lhes uma base segura em território francês, uma porta de entrada para tropas e comércio que eles iriam controlar durante mais de 200 anos. Mas no auge do poder inglês, quando pareciam imparáveis, a Europa foi atingida por um inimigo muito, mas muito mais perigoso do que qualquer exército: a peste negra. A partir de 1348, a peste negra alastrou por todo o continente, matando, segundo as estimativas, cerca de 1/3 de toda a população europeia. Foi uma catástrofe a uma escala que hoje nem conseguimos imaginar. A peste, claro, não escolhia lados, matou tanto ingleses como franceses e forçou uma paragem obrigatória na guerra. Os dois reinos ficaram de rastos, a lutar pela própria sobrevivência contra um inimigo que nem sequer conseguiam ver.
Quando a epidemia finalmente abrandou, a guerra recomeçou. E a França estava prestes a sofrer uma humilhação ainda maior do que a de Crécy. 10 anos depois de Crécy, na Batalha de Poitiers, a história repetiu-se. Os arqueiros ingleses dominaram o campo de batalha mais uma vez. Só que desta vez o resultado foi ainda mais chocante. Os ingleses não se limitaram a capturar nobres, eles capturaram o próprio rei de França, João II, em pleno combate. E o preço pedido pela sua liberdade? 3 milhões de coroas de ouro. Era uma quantia tão astronómica que não servia apenas para libertar um rei, mas para pôr um país inteiro de joelhos. Portanto, vamos recapitular esta primeira fase absolutamente caótica. A guerra começa em 1337 por terras e pelo trono. Em 1346, em Crécy, os arqueiros ingleses mudam a guerra para sempre. 2 anos depois, a peste negra para tudo, a luta recomeça e em 1356, em Poitiers, acontece o impensável. O rei de França é feito prisioneiro. Esta série de desastres leva a França a assinar o Tratado de Bretigny, em 1360, que cedeu territórios enormes à Inglaterra em troca de uma paz temporária. No papel, parecia uma vitória esmagadora para a Inglaterra. Mas uma paz que é construída sobre a humilhação de um dos lados raramente dura muito tempo. A grande questão que ficou no ar não era se a guerra tinha acabado, mas sim quando é que ia recomeçar.